A China é superior em tudo. Se lhe dissessem com todas as letras que a China é superior em tudo, como você se sentiria? A velocidade incessante, o brilho ofuscante, a infinidade de escolhas. É inegável que uma metrópole vibrante possui o seu fascínio. Porém, para uma mãe que abriu mão de sua vida no Brasil e retornou à sua terra natal, o que ela experimentou no exato instante em que desembarcou foi um choque cultural inimaginável. A palpitação no peito ao pisar no aeroporto, a doce ilusão da nostalgia. As buzinas que nunca cessam, as grandes avenidas onde somos engolidos e arrastados por uma maré humana. Era exatamente isso que ela costumava chamar de vitalidade, mas, para uma família que havia se acostumado com 3 anos de uma vida de paz, respeito e calor humano no Brasil, aquela agitação toda não era um conforto, pelo contrário, havia se transformado em uma sensação quase sufocante. Se você escutar com o coração, ouvirá o som do acolhimento. Quem deixou um marcador de páginas com essas palavras escritas foi a sua filha, ainda pequena. O aperto forte na mão da mãe na faixa de pedestres. Aquele dia, o som da caneca se espatifando na madrugada, a afirmação categórica das amigas de que a China era melhor. Tudo isso serviu como peças e prenúncios que, em breve, mudariam drasticamente as escolhas e o destino daquela família. Afinal, qual foi a verdadeira força que eles perceberam no Brasil? Por que as crianças pediram em prantos para voltar mais uma vez? E qual foi a resposta a qual o casal finalmente chegou? Esta história é o registro de uma longa jornada sobre o poder da paz e da humanidade que existem por trás da ostentação e da velocidade. No final, quando todos esses fios se unirem, certamente você também ouvirá o som do acolhimento. Por favor, acompanhe esta jornada até o fim. Antes de a nossa história principal começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, vídeos perfeitos para você continuarão aparecendo automaticamente. Agradecemos imensamente o seu apoio. Também deixamos links para vídeos recomendados na descrição, então, por favor, não deixe de conferi-los. Música. A atmosfera na véspera do nosso voo de retorno estava envolta em uma quietude que contrastava com a agitação nos nossos corações. Do lado de fora da janela, os postes de luz de Curitiba lançavam sombras suaves, e o som reconfortante do vento farfalhando as folhas das árvores ecoava fundo no peito. Foi nesse momento que minha filha colocou um marcador de páginas no canto da mesa. No pequeno pedaço de papel desenhado a lápis de cor, sob a sombra afetuosa de uma grande árvore, havia uma família de 4 pessoas de mãos dadas, sorrindo. No verso, com uma caligrafia ainda infantil, estava escrito: se você escutar com o coração, ouvirá o som do acolhimento. Eu sorri e disse: ficou muito lindo e bem desenhado, não é? Mas naquele instante, uma inquietação começou a pulsar fundo no meu peito. Meus amigos na China repetiam em uníssono que a China era superior em tudo: a rapidez, o brilho, a infinidade de opções. Eu mesma acreditava nisso sem hesitar, mas ao fechar os olhos, o que surgia eram apenas os fragmentos dos dias que passamos no Brasil. A gentileza do motorista que parava sorrindo e cedia passagem na faixa de pedestres. O bom dia, afetuoso trocado com o vizinho antes de a porta do elevador fechar. O sorriso radiante e o caloroso "muito obrigada, volte sempre" da operadora de caixa ao terminar as compras no supermercado. Tudo isso, agora, voltava à minha mente com uma clareza estranhamente vívida. Com certeza vou esquecer tudo isso quando voltar. A vida aqui foi apenas um sonho passageiro. Tentando convencer a mim mesma, puxei a mala do fundo do armário. O som do zíper se fechando cortou o ar do quarto, como se estivesse traçando uma fronteira definitiva. Meu filho pegou a sua bola de borracha que usava para jogar na rua, e com um sorriso disse: não vou deixar cair. Minha filha tirou um maço de marcadores do fundo da sua mochila escolar, alinhando as pontas e empilhando-os cuidadosamente um a um. A sua postura era tão serena que, por um momento, tive a sensação de que as crianças estavam caminhando muitos passos à minha frente. Meu marido parou de conferir os documentos na sala e ficou olhando pela janela. Havia uma sombra em seu perfil que não era bem de alívio nem bem de ansiedade. Tentei dizer algo, mas as palavras se desfizeram e sumiram no fundo da garganta. Ao deitar, o sono não vinha. Apurando os ouvidos, a geladeira zumbia em um ritmo constante, e lá fora, o canto solitário de um pássaro noturno soava suavemente. Esses pequenos sons se acumulavam, destacando ainda mais a paz do ambiente. Aquela tranquilidade era como um espelho refletindo o fundo do meu coração,
e mesmo de olhos fechados, eu me sentia forçada a encarar minha própria insegurança. Num sono ralo, tive um sonho. O semáforo de pedestres abria, mas ninguém precisava correr. As pessoas simplesmente sorriam e cediam espaço umas às outras. Era uma cena que acalmava a alma de forma curiosa e que, mesmo depois de acordar, continuava gravada na parte interna das minhas pálpebras como uma imagem persistente. Na manhã seguinte, a pista que se estendia além dos vidros do aeroporto estava límpida como um céu após a chuva. O som dos motores dos aviões ecoava ao longe, convidando-nos para os céus. Vamos para casa. A nossa vida real vai começar agora, murmurei em meu coração. Mas naquele exato instante minha filha apertou a minha mão com força. A força daqueles pequenos dedos era tão surpreendente que chegava a doer. Aquela sensação não era apenas um sinal de despedida. Parecia um apelo de quem tentava desesperadamente comunicar algo importante. Naquele momento eu ainda não havia percebido. As palavras escritas no marcador da minha filha e aquele aperto de mão tão forte. Tudo aquilo serviria de prenúncio para guiar o nosso destino mais tarde. Ainda me lembro vividamente da primeira noite em que chegamos ao Brasil, ao pisarmos naquele bairro residencial de Curitiba. O som das folhas balançando ao vento soava incrivelmente alto, e a cidade era tão pacífica que até o latido distante de um cachorro parecia destoar. Nas ruas não havia buzinas e mesmo nas esquinas, as pessoas não se apressavam, caminhando com uma calma impressionante. No começo, achei que aquela cena não tinha vitalidade. Nas cidades da China, mesmo à noite, o som das conversas das pessoas e o ir e vir dos carros nunca cessa. Eu acreditava firmemente que a agitação era sinônimo de segurança, e que aquela calmaria evocaria uma sensação de insatisfação e ansiedade. Na manhã seguinte, meu marido e as crianças deram o primeiro passo em suas novas rotinas. Ele vestiu o terno e foi para o novo escritório. As crianças colocaram suas mochilas nas costas e foram para a escola. Para cumprir meu papel de mãe e dona de casa, fui ao supermercado mais próximo. O interior da loja era surpreendentemente organizado, os corredores eram amplos e os produtos estavam cuidadosamente alinhados. Mas eu não conseguia ler a maioria dos rótulos. Meus olhos nadavam confusos entre as letras em português, e só de pegar um frasco de tempero, meu coração disparava. Fiquei paralisada segurando a cesta de compras, quando ouvi uma voz suave vinda de trás. Posso ajudar a senhora? Ao me virar, uma jovem funcionária estava de pé com um sorriso largo e acolhedor. Ela apontou devagar para os produtos e me explicou em um inglês simples. Naquele instante, um pequeno calor espalhou-se no fundo do meu peito, mas ao mesmo tempo senti uma inquietação inexplicável. Na China, mesmo sem pedir ajuda, as vozes e os movimentos das pessoas tomam conta de você. Mas ali, se eu não interagisse ou parasse, seria como se ninguém fosse invadir meu espaço sem permissão. Tive a estranha insegurança de que, se não impusesse a minha vontade, me tornaria invisível. Ao voltarem para casa, as crianças logo vieram me contar o que aconteceu na escola. Minha filha relatou orgulhosa, como se esforçou para se apresentar à turma. Meu filho contou com gestos animados que seus colegas o chamaram para brincar no pátio, abrindo um sorriso enorme. Vendo-os cheios de vida, fiquei um pouco aliviada, mas ainda não conseguia me livrar da sensação de que eu era uma forasteira. Naquela noite, quando meu marido voltou, ele me falou sobre a cultura de negócios no Brasil. Na China, para apressar a conclusão, basta o chefe dar uma ordem e a discussão termina imediatamente. Mas no Brasil, antes de focar apenas no resultado, as pessoas investem tempo construindo relacionamentos humanos e estabelecendo confiança antes de fechar qualquer negócio. Ele disse que a princípio achou essa maneira uma perda de tempo, mas logo murmurou baixinho: talvez exista um motivo profundo para agirem assim. Não consegui encontrar palavras para responder, apenas levei à boca a comida que havia preparado. O jantar decorria tranquilo, e meu coração estava agitado. Ao deitar, não consegui dormir e apurei os ouvidos. Do lado de fora da janela, ouvia-se a paz de uma noite serena. Aos poucos, senti que aquela tranquilidade acalmava a minha mente, mas ao mesmo tempo, a ansiedade se esgueirava. Será que essa calmaria era tédio, ou era de fato segurança? A resposta ainda não estava clara, mas a partir daquela noite comecei a notar uma coisa: a paz do ambiente não esconde nada, pelo contrário, ela ilumina e revela o nosso interior. Apenas algumas semanas após o início da nossa vida no Brasil, as crianças se adaptaram ao novo ambiente muito mais rápido do que eu.
A minha filha, que no começo se mostrava ansiosa, contou orgulhosa que havia sido escolhida como ajudante na biblioteca da escola. Ela me disse que colocava os marcadores que ela mesma desenhou dentro dos livros que pegava emprestado. Em um desses marcadores desenhado a lápis de cor, viam-se mochilas enfileiradas e crianças erguendo as mãos para atravessar a rua com segurança, e no verso, em letras curtas, estava escrito: quando respeitamos o tempo e o espaço do outro, há uma paisagem mais bonita que se revela. Ao ouvir aquelas palavras, meu coração tremeu de emoção. Em poucas semanas ela havia absorvido a civilidade do Brasil e transformado isso em sua própria forma de expressão. Meu filho também mergulhou de cabeça no novo mundo. No início, ele parecia confuso na sala de aula, mas um dia, quando tropeçou e caiu no pátio, a expressão dele mudou no instante em que segurou a mão estendida por um colega que ele mal conhecia. Ele chegou em casa radiante e a primeira coisa que gritou foi: "Mãe, eu fiz um amigo." A partir daquele dia, ele passou a ser chamado para brincar com muito mais frequência. Ouvindo-o falar com tanto orgulho, senti um enorme alívio, mas, ao mesmo tempo, a sensação de que apenas eu estava ficando para trás não me abandonava. Por outro lado, meu marido suspirava ao voltar do trabalho, relatando sobre as longas reuniões e conversas. Acreditava-se que na China, a velocidade em que os chefes decidem e os subordinados executam é o que gera produtividade. Mas no Brasil conversava-se muito, construindo laços antes de agir. Embora ele dissesse que era um desperdício de tempo, ao ver a postura genuína dos colegas brasileiros que se importavam verdadeiramente uns com os outros, ele começava a questionar se aquilo era realmente em vão. Seu tom de voz misturava irritação com perplexidade, mas no fundo de sua expressão, havia uma vontade latente de tentar compreender. Depois que a família adormeceu, saí para a varanda. Ouviam-se os sons pacíficos da noite que pareciam se misturar ao ritmo das palavras que minhas crianças aprenderam. Era como se estivessem sussurrando para que eu prestasse mais atenção à vida naquele lugar. As palavras escritas no verso do marcador da minha filha me vieram à mente. Quando respeitamos o tempo e o espaço do outro, há uma paisagem que se revela. Lembrei dessas palavras passando os dedos sobre elas e, por algum motivo, lágrimas brotaram em meus olhos. No dia seguinte, minha filha me mostrou um novo marcador. Lá estava a família desenhada de mãos dadas e no verso, outra frase curta: "Se você escutar com o coração, ouvirá o som do acolhimento." Surpresa, perguntei a ela por que havia escrito aquilo. Ela sorriu timidamente e respondeu: "Porque aqui no Brasil as pessoas têm paz e são carinhosas." Diante dessa resposta, não consegui dizer nada, apenas a abracei. As palavras que as crianças aprenderam primeiro. Era o verdadeiro significado do acolhimento que a terra brasileira nos presenteou. Eu ainda estava confusa, mas, sem dúvida, algo estava começando a brotar como uma pequena semente no fundo do meu coração. Certa noite, meu marido chegou em casa exalando uma animação incomum. Tirando os sapatos na entrada da casa, disse com a voz embargada de alegria que tinha uma conversa importante. Assim que se sentou na minha frente, a primeira coisa que anunciou foi a notícia de que um novo projeto seria lançado na matriz, e ele havia sido escolhido para a equipe principal. E mais, essa missão significava trabalhar na sede, na China. Fiquei tão surpresa que perdi as palavras, mas logo uma alegria profunda transbordou do meu peito. Aquele momento com o qual eu sonhara há tanto tempo, o dia em que poderíamos voltar à nossa terra natal, de repente foi colocado bem diante dos meus olhos. Sem pensar duas vezes, segurei as mãos dele e exclamei: "Que maravilha!" Imediatamente peguei meu smartphone e enviei mensagens para os meus amigos que viviam em Gwangju. Assim que enviei, a tela se encheu de respostas contínuas. "Estávamos esperando por você. Quero te mostrar como a cidade evoluiu." As palavras cheias de emojis chegavam a uma velocidade tão rápida que eu mal conseguia rolar a tela. Levada por esse entusiasmo, o meu coração também se elevou aos céus. No entanto, quando comuniquei o retorno às crianças, a minha expectativa foi completamente frustrada. Minha filha murmurou cabisbaixa que não queria deixar de ser a ajudante da biblioteca. Ela estava adorando as atividades com os novos amigos da escola e já tinha até pensado no tema para os seus próximos marcadores. Meu filho bateu na mesa, reclamando com frustração, mas eu acabei de entrar para o time titular da queimada na educação física. Em seus pequenos corações, a rotina de acolhimento que encontraram no Brasil já havia criado raízes firmes. Tentei tranquilizá-los com um sorriso forçado,
dizendo que logo fariam novos amigos, mas a minha expressão estava tensa. Dentro de mim, a alegria imensa de finalmente poder voltar para casa lutava contra o medo terrível de estar roubando algo valioso dos meus filhos. Alguns dias depois começamos a fazer as malas. Caixas de papelão se amontoaram na sala, e mesmo antes da chegada da transportadora, a casa foi tomada por uma atmosfera de inquietação. Minha filha arrumou cuidadosamente o seu maço de marcadores e escondeu o último dentro da bolsa. Meu filho colocou a bola na mochila e repetia para si mesmo que não deixaria ela cair, simulando os movimentos do jogo. Meu marido organizava os documentos com um olhar sério, mas no seu perfil, junto com a alegria, pairava uma leve sombra de incerteza. No carro a caminho do aeroporto, senti o meu coração pular de emoção pela primeira vez em muito tempo. Só de imaginar as pistas do aeroporto na China, meu peito se aquecia. Ao meu lado, porém, minha filha não parava de trocar mensagens curtas com os amigos no celular, e meu filho permanecia em total silêncio, olhando fixamente pela janela. No momento da decolagem, quando o avião finalmente se soltou do chão vibrando de expectativa, um alívio tomou conta de mim. Estamos voltando. Eu repeti em silêncio o desejo que guardei por tanto tempo. Mas naquele exato instante, a mãozinha da minha filha apertou a minha com força. Aquela força parecia questionar se estávamos mesmo tomando a decisão certa. Prendi a respiração por um breve instante, mas, olhando para o vasto céu azul pela janela, empurrei aquela sensação para o fundo da minha mente. Tinha que acreditar que a vida em Gwangju consertaria tudo. No instante em que saímos do aeroporto em Gwangju, algo muito quente subiu do meu peito. O ar nostálgico da minha terra natal. O burburinho do idioma que eu conhecia tão bem, as memórias dos dias em que eu sorria e ria com os amigos vieram à tona de uma só vez. Entramos no táxi e a paisagem que se desenrolava confirmava a sensação de que finalmente estávamos de volta. Porém, essa nostalgia durou apenas alguns minutos antes de se transformar em um sentimento completamente diferente. A avenida estava totalmente engarrafada, e as buzinas soavam ininterruptamente. Os motoristas brigavam ferozmente por qualquer espaço, e as motos costuravam perigosamente entre os carros. Nas calçadas, as pessoas se empurravam e andavam a passos largos, trombando os ombros sem pedir licença. Eu queria chamar esse cenário de vitalidade, mas depois de me acostumar a 3 anos de uma vida de paz e respeito no Brasil, aquele barulho e aquele mar de pessoas pareciam esmagar o meu peito. Quando o táxi chegou ao nosso novo condomínio de apartamentos, a entrada estava constantemente lotada. Até mesmo para entrar no elevador havia empurra-empurra e disputas de espaço. Lá dentro as pessoas estavam amontoadas, havia incontáveis impressões digitais nos botões, e assim que as portas se fecharam, o suspiro pesado de alguém ressoou no meu ouvido. Aquele cenário era um mundo completamente diferente do pacífico bairro em Curitiba. À noite, tentei relaxar no quarto depois de desfazer as malas, mas o barulho da construção do lado de fora não parava um segundo. O zumbido grave das furadeiras, as buzinas agudas e estridentes, as gargalhadas altas de alguém, tudo isso se misturava em uma cidade que não sabe o que é dormir, mesmo de madrugada. As crianças reviravam-se na cama e com uma vozinha fraca reclamavam: "Está muito barulho, não consigo dormir." Eu também afundei meus ouvidos no travesseiro, mas o som parecia perfurar as paredes e ecoar na minha cabeça. Naquele momento, lembrei-me de repente de uma noite no Brasil. Quando eu abri a janela, os sons pacíficos e distantes da cidade envolviam tudo em uma calma adorável. Aquele som não era um tédio, era como uma canção de ninar que pacificava a alma. Em contraste, a noite atual em Gwangju parecia derramar uma tempestade de barulho sobre nós, como se nos proibisse de descansar. Quando eu estava lavando uma caneca na cozinha, ela escorregou da minha mão. O som agudo e estilhaçante do vidro quebrando cortou o silêncio do apartamento durante a noite. Os cacos se espalharam pelo chão, refletindo a luz, e pareciam pequenas lâminas. Ajoelhei-me e com as mãos trêmulas, recolhi pedaço por pedaço. O toque gelado nas minhas palmas parecia avisar que a vida aqui não seria nada fácil, e um pressentimento nefasto nasceu no meu coração. Mãe, eu queria voltar para o Brasil. A voz pequena da minha filha, vazando por debaixo das cobertas, me deixou sem resposta. Apenas acariciei o rosto dela, que estava voltado para baixo, e repeti: "Vai ficar tudo bem." Mas essas palavras eram apenas uma tentativa vã de tranquilizar a mim mesma.
Enquanto guardava os cacos da caneca quebrada em uma caixa, não consegui mais ignorar a voz que sussurrava no fundo do meu coração. Será que aquele acolhimento pacífico não era o que eu realmente desejava desde o início? Quando uma semana da nossa vida em Gwangju já havia se passado, saí com a minha filha para fazer compras no supermercado. A enorme avenida era tomada por um fluxo contínuo de carros, e as pessoas que tentavam atravessar formavam aglomerações diante dos semáforos. Assim que o sinal abriu, as buzinas dos carros estouraram de todas as direções e veículos tentando furar a fila passavam raspando pelos pedestres. Segurei a mão da minha filha com força por reflexo. A palma da mão dela estava fria e suada, e seus dedos finos afundavam na minha mão. Mãe, eu tô com medo. Ela sussurrou com uma voz trêmula, olhando para baixo. Na época em que estávamos no Brasil, a faixa de pedestres era um símbolo absoluto de segurança e respeito humano. Quando o sinal fechava, os carros sempre paravam com gentileza e os pedestres atravessavam tranquilamente. Aquela cena tão corriqueira lá, aqui não existia. As pessoas corriam como se estivessem com pressa, xingamentos voavam sempre que esbarravam os ombros. Assim que terminamos de atravessar, a minha filha se agarrou ao meu braço e disse que a faixa de pedestres do Brasil era muito melhor. Aquelas palavras espremeram o meu coração com força. Ao entrar no supermercado, as diferenças em relação ao Brasil eram gritantes. Os corredores eram estreitos e as pessoas disputavam espaço acotovelando-se, jogando os produtos no carrinho como se os estivessem roubando. Quando fui pegar um tomate, uma mão se esticou do meu lado e o arrebatou rapidamente. Ao olhar os vegetais alinhados, havia muitos arranhões e sujeiras, e por reflexo procurei a região de origem. No Brasil, tudo isso era muito claro, os produtos eram tratados com carinho, e podíamos comprar sem desconfiar. Mas aqui a ansiedade de será que os agrotóxicos estão dentro do limite, pairava na minha cabeça. Até mesmo na fila do caixa não havia ordem, fui empurrada por trás várias vezes e quando finalmente terminei de pagar, eu estava física e mentalmente exausta. Ao voltar para casa, encontrei o meu filho fazendo a lição de casa. Ele estava com a cabeça debruçada na mesa, chorando. A carga de estudos era tão massacrante que ele mal conseguia acompanhar a aula, não sobrando tempo algum para fazer amigos. Nas escolas do Brasil havia um ambiente onde toda a classe se ajudava, e se alguma criança estivesse atrasada, o apoio surgia naturalmente. No entanto, em Gwangju, a competição era a regra, as notas definiam tudo. Vendo os pequenos ombros do meu filho tremerem daquele jeito, não pude deixar de me questionar. Será que retornar à China foi realmente a escolha certa? Quando voltamos para o quarto à noite, a minha filha se escondeu debaixo das cobertas e me disse: Mãe, eu quero atravessar a rua do Brasil de novo. A voz dela era tão serena, como se fizesse um pedido em um sonho, que senti meu coração se despedaçar. Lembrei-me dos sorrisos dos motoristas brasileiros que nos davam passagem, um gesto tão simples, mas que transmitia uma segurança inigualável. Acariciei os cabelos da minha filha e respondi: um dia nós iremos com certeza. Mas não sabia se essa frase servia como mais do que um mero consolo. No canto da mesa da minha filha, ainda restava um marcador que ela havia feito no Brasil. Nele estava escrito: se você escutar com o coração, ouvirá o som do acolhimento. Só agora eu começava a entender, de verdade, o significado daquelas palavras. O impacto mais chocante desde o nosso retorno a Gwangju foi na vida escolar das crianças. Elas precisavam sair de casa quando o céu ainda estava escuro de manhã e as aulas seguiam abarrotadas até o fim do dia. O intervalo era de apenas alguns minutos. Não havia tempo para brincar no pátio, as aulas continuavam com eles cravados em suas carteiras. Ao voltar para casa, uma montanha de lição de casa os aguardava, e eles precisavam se arrastar debruçados nos livros até tarde da noite para terminá-la. Olhando os cadernos da minha filha, me perguntei inúmeras vezes no fundo do coração: será que essa é a rotina que uma criança de 10 anos deveria suportar? A vida escolar no Brasil era diferente. Nos intervalos das aulas, eles riam com os amigos, e o momento da merenda escolar era aguardado com muita alegria e partilha, sem disputas. Depois da escola, brincavam nos parques e mesmo voltando para casa, o volume de lição permitia que vivessem de forma saudável, como crianças de verdade. Aquela rotina calma e feliz parecia agora uma paisagem inalcançável, como a cena de um sonho distante. Minha filha dizia que aguentaria firme no começo, mas a exaustão foi tomando conta de seu rosto.
Trabalhava até tarde quebrando a ponta dos lápis e suspirando de cansaço. Certo dia, ela fechou o caderno, olhou para mim e disse: Mãe, sinto tanta falta da merenda escolar no Brasil. Eu queria sentar com todos os amigos, conversar juntos e rir. Diante dessas palavras, não consegui responder nada, apenas esfreguei suas costas para confortá-la. Meu filho também estava sofrendo. Estudar tomava todo o seu fôlego e ele não tinha tempo algum para fazer amigos. Quando chegava em casa, murmurava: Eu não tenho nenhum amigo, com os olhos marejados de lágrimas. No Brasil, ele se apaixonava pelos jogos de futebol e de queimada, e segurava, sem hesitar, a mão estendida de qualquer criança que ele não conhecesse. Aquele filho vibrante agora não passava de uma figura abatida, mergulhada no silêncio de sua carteira. Como mãe, eu vivia oscilando entre a vontade de dizer seja forte, e o desejo de abraçá-lo e dizer você não precisa se esforçar tanto. Porém, a cada vez que via a expressão exausta das crianças, tornava-se cada vez mais difícil encontrar as palavras certas. Numa dessas noites, meu filho sussurrou de debaixo da coberta: Mãe, eu quero atravessar a faixa de pedestres do Brasil de novo. Eu quero sentir aquela paz. Minha filha também assentiu sob as cobertas e sussurrou: Eu também quero voltar a ser ajudante da biblioteca. Naquele momento ouvi um estrondo dentro do meu peito, como se algo estivesse desmoronando. As palavras deles não eram meros caprichos egoístas, eram gritos de desespero que vinham da alma. Abri a gaveta da mesa e o marcador de páginas que havíamos trazido do Brasil pulou aos meus olhos. Ali estava escrito: quando respeitamos o tempo e o espaço do outro, há uma paisagem que se revela. Nas escolas de Gwangju, não havia espaço para esperar nem para respirar, exigia-se apenas que marchassem cegamente para frente. Era exatamente por isso que as crianças haviam perdido o sorriso. Respirei fundo e apertei o marcador com força na minha mão. Finalmente eu começava a entender o quão inestimáveis eram aqueles dias pacíficos e humanos para os meus filhos. Algumas semanas após voltar para Gwangju, encontrei minhas velhas amigas de escola pela primeira vez em muito tempo. O encontro foi no café de um shopping recém-inaugurado. A loja já estava quase lotada e fomos acomodadas em mesas tão apertadas que encostávamos na cadeira de trás. Quando puxei a cadeira, esbarrei em alguém. A conversa ao lado vazava completamente e o burburinho ecoava nas paredes. Embora aquela agitação me causasse certa nostalgia, ao mesmo tempo, comecei a sentir imensa falta da distância cuidadosa e respeitosa que o Brasil nos oferecia. Minhas amigas estavam animadas e expressavam com grandes sorrisos a alegria do reencontro. O assunto migrou naturalmente para as novidades e logo para minha vida no Brasil. Viver lá deve ter sido difícil, não? Afinal, eles são meio atrasados, né? Elas se inclinaram para a frente, cheias de curiosidade. Sob o olhar fixo delas, fiquei um pouco confusa, mas respondi de maneira reservada. É verdade que havia a barreira do idioma, mas os supermercados eram limpos e organizados, a caixa sorria e conversava comigo, as pessoas respeitavam a gente na rua, então me sentia segura. Ao ouvirem isso, minhas amigas ficaram caladas por um instante, mas logo trocaram olhares e caíram na risada. Isso é uma vida muito presa. A China é 1000 vezes mais vibrante e há muito mais liberdade. Tudo é rápido e as escolhas são infinitas. É claro que aqui é melhor, responderam com fúria. Pressionada por aquele ímpeto, eu simplesmente me calei. De fato, a liberdade delas podia parecer maravilhosa de fora. A cidade estava em constante mudança, cheia de vitalidade e as pessoas agiam conforme seus próprios desejos egoístas. Mas ao mesmo tempo, essa liberdade parecia puro caos e desordem. O terror absoluto de atravessar a faixa de pedestres, a grosseria nos supermercados, a exaustão das crianças consumidas pela concorrência brutal da escola. Na minha cabeça, liberdade e desordem haviam se misturado perigosamente. Quando uma das amigas declarou firmemente que a China é superior em tudo, afinal de contas, senti um enorme mal-estar, por algum motivo inexplicável. Aqueles dias de acolhimento e paz no Brasil passaram pela minha cabeça. O calor das pessoas, o respeito na fila do caixa, o orgulho de minha filha ao me mostrar os marcadores na biblioteca. Aquilo definitivamente não era um atraso, era algo que tinha a capacidade real de confortar e proteger o ser humano. Mas eu não consegui dizer isso em voz alta. Faltou-me coragem para repudiar os sorrisos cheios de convicção absoluta delas. Levantei a xícara de café e o amargor espalhou-se pela língua.
As conversas da mesa vizinha rasgavam os ouvidos, a criança chorando, as respostas ríspidas do garçom, o estrondo do prato sendo atirado na mesa, tudo aquilo nos afogava como parte inevitável do barulho caótico. De repente a frase que minha filha escreveu no Brasil surgiu na minha mente: se você escutar com o coração, ouvirá o som do acolhimento. Aqui, se eu escutasse atentamente, ouviria apenas exaustão e impaciência. Coloquei a xícara de volta na mesa e soltei um pequeno suspiro. Sim, eu estava feliz em rever minhas amigas. Mas foi justamente sentada ali que pela primeira vez eu tive a plena consciência do valor indescritível dos dias que passei no Brasil. Na noite em que retornei do café, meu coração estava terrivelmente pesado. Embora devesse estar feliz por ter rido com as amigas, no fundo do meu peito, as palavras não ditas continuavam fincadas. Terminado o jantar e após colocar as crianças para dormir, vi que o meu marido estava sentado no sofá folheando alguns documentos. A luz fria da sala iluminava seu rosto, revelando sombras de profunda exaustão. Hesitante, perguntei: tudo bem se a gente conversar? Ele levantou o rosto, meio surpreso, e concordou balançando a cabeça. Naquele instante, descarreguei todas as emoções que eu vinha sufocando. Falei sobre o encontro com as amigas, sobre como descreve a limpeza e a segurança do Brasil, e como elas riram afirmando que o país era atrasado. Disse também que no momento em que elas declararam categoricamente que a China era melhor em tudo, senti um terrível desconforto, mas a frustração que mais me devorava era não ter conseguido dizer nada para retrucar. Sabe de uma coisa? A verdade é que eu quero voltar para o Brasil, deixei escapar. Assim que expressei meus sentimentos, a expressão do meu marido congelou. Após alguns segundos de um silêncio total, ele respirou fundo e deu a resposta mais inesperada possível. Na verdade, eu também estava pensando a exata mesma coisa. Ele começou a desabafar sobre o estranhamento constante que sentia no escritório chinês. Lá, a velocidade era avaliada acima de tudo, as decisões eram rápidas, as atitudes também. Mas justamente por causa dessa pressa, os erros e retrabalhos ocorriam incessantemente, e ele encontrava muitas situações onde a eficiência real era péssima. Quando estávamos no Brasil, eu me irritava muito dizendo que passávamos muito tempo conversando antes de fechar um negócio. Mas hoje eu entendo. Aquele era o tempo necessário para cultivar os relacionamentos e a confiança, criando um sistema sólido para eliminar erros e retrabalho desde o início. A voz do meu marido exalava um alívio imenso. Fiquei muito surpresa, mas ao mesmo tempo senti que uma luz maravilhosa se acendia dentro de mim. Relatei a ele o quanto as crianças estavam esgotadas na escola, como minha filha chorava de saudades da merenda calorosa e amigável com a turma, e como meu filho desejava profundamente as ruas tranquilas e seguras. Ele assentiu solenemente. Basta olhar para a expressão dos meninos. Eles não têm paz aqui. O silêncio voltou a reinar na sala, mas dessa vez não foi algo opressivo, e sim um silêncio tranquilo e confortante que confirmava que nós dois estávamos olhando exatamente na mesma direção. Peguei o marcador da minha filha e acariciei as palavras: se você escutar com o coração, ouvirá o som do acolhimento. Aquela frase era como uma carta enviada do futuro, iluminando a resposta que devíamos tomar agora. Vamos voltar para o Brasil, propus de novo. O meu marido arregalou os olhos por um segundo, mas logo abriu um sorriso sereno. Naquela noite, depois de tanto esperar, nossos corações descobriram um destino seguro e inabalável. Poucos dias após abrirmos nossos corações, ao final da tarde, logo que a porta da frente se abriu, ouvi a voz vibrante do meu marido. Boas novas! Ele segurava o celular e ainda dava para sentir a vibração daquela ligação recém-encerrada. Entrou na sala, jogou sua pilha de documentos na mesa e virou-se para mim. A filial no Brasil entrou em contato. Com o início do novo projeto, estão precisando de talentos experientes e me propuseram voltar para lá. Meu coração disparou tão violentamente que mal pude conter. Junto da descrença inicial, um calor tremendo brotou de dentro de mim. Sem querer, deixei escapar as palavras: sério mesmo? Meu marido confirmou enfaticamente. Não me pediram para decidir agora mesmo, mas eu já avisei que estou considerando com muita positividade. Senti meu peito tão leve que parecia que eu ia sair flutuando, e antes de perceber, estava murmurando obrigada. Naquela noite, após o jantar, chamamos as crianças para a sala e ao lado dele, soltei a novidade. Nós talvez voltemos para o Brasil.
Por um segundo, as expressões dos dois congelaram na incredulidade, mas logo depois, as flores desabrocharam de forma brilhante em seus rostos. Sério? Eu vou poder voltar para aquela escola de verdade? A minha filha saltou do lugar. Eu vou poder brincar no parque com meus amigos. O meu filho gritava de euforia. Fazia muito tempo que não via sorrisos tão abertos e brilhantes naqueles rostos. A minha filha abriu a gaveta, tirou o precioso maço de marcadores e enfileirou todos eles sobre a mesa. Nas costas dos marcadores cheios de cor, dançavam as letrinhas dela. Quando respeitamos o tempo do outro, há uma paisagem que se revela se você escutar com o coração, ouvirá o som do acolhimento. Meu filho segurou firmemente a bola de queimada que ele tinha largado no canto da sala e disse cheio de orgulho: "Dessa vez eu não vou deixar a bola cair de jeito nenhum." Diante dessa cena, chorei sem parar. Depois que as crianças caíram em um sono profundo, conversei longamente e baixinho com meu marido a sós. Falamos sobre o quão sufocante a vida em Gwangju estava sendo, sobre os sorrisos roubados das crianças, e sobre a dimensão da paz e segurança que o estilo de vida brasileiro havia nos proporcionado. Ao colocar tudo em palavras de novo, a nossa decisão transformou-se de um simples "queremos voltar" para uma certeza absoluta de que era o lugar para onde devíamos pertencer. Poucos dias depois, ele respondeu formalmente aceitando o convite da filial brasileira. Honrando os sentimentos de cada um, considerando o futuro precioso dos nossos filhos, e ouvindo o seu próprio coração, ele fez a escolha com a qual poderíamos concordar totalmente. Ao desligar o telefone, suspirou fundo e proferiu apenas a palavra feito. A expressão dele demonstrava uma clareza infinita, parecendo que um imenso fardo de pedras havia sido removido das suas costas. Naquela noite, peguei o marcador da minha filha e examinei-o sob a luz do abajur. Com sua caligrafia afetuosa, ela havia escrito: "A paz não é o silêncio que se escuta, mas o acolhimento que se sente com o coração." Senti o meu peito ferver e uma lágrima quente desceu pelo meu rosto. No exato momento em que o avião pousou mais uma vez na terra brasileira, o enorme e inesquecível alívio transbordou do fundo do meu peito. Ao caminharmos pelo saguão de desembarque no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, os passageiros se alocavam em filas ordenadas, conversando tranquilamente enquanto aguardavam. Não havia ninguém gritando ou pessoas se empurrando brutalmente. Ali estava simplesmente um acolhimento sereno e gentil. Dei um profundo suspiro sem perceber, e uma voz no meu coração declarou de forma resoluta: "Cheguei em casa." Já era fim de tarde quando retornamos ao nosso apartamento em Curitiba. Assim que abri a porta da frente, os cheiros de uma casa amorosa atingiram o meu nariz. O corredor incólume, o assoalho limpo, a luz dourada e agradável do entardecer através das janelas. Depois de arrumar nossas bagagens, abri as cortinas. As gargalhadas adoráveis das crianças flutuavam à distância, sendo levadas pela brisa tranquila da rua. Todo aquele universo ressoou de forma tão calma que o meu peito mergulhou numa paz abissal. Aquilo definitivamente não era o tédio, e sim a pura capacidade de pacificar a alma. Na manhã seguinte, as crianças seguiram o seu caminho para a mesma escola em que haviam estudado, os ombros apertados com nervosismo. Mas no instante em que passaram pelos portões, todos os amigos que já os esperavam ali se jogaram sobre eles de braços abertos, com os maiores sorrisos possíveis. A minha filha se afundou em abraços intermináveis e, com a mochila balançando nas costas, o meu filho corria livremente entre gargalhadas. A incerteza foi varrida em uma fração de segundos e a alegria resplandecia e inundava o ar como poeira de ouro. Contemplando essa cena adorável da porta, meu coração foi lavado com uma corrente de lágrimas mornas. A minha filha foi reinstalada rapidamente nas suas funções da biblioteca. Dias depois, ao regressar a casa, me mostrou o mais novo marcador que tinha concebido com zelo. A inspiração foi ordem e gentileza. Semáforos que protegem a vida, as filas organizadas nos caixas, meninos esperando suas merendas, tudo ricamente ilustrado, ladeado com a sentença marcante no verso: "A gentileza com o outro nos faz colher a verdadeira paz." Estreitei os braços em torno dela incontrolavelmente. A compaixão e o respeito que a alma brasileira lhe tinha ofertado já corriam como sangue nas artérias do seu coração. O meu filho também se transformou em uma maravilha admirável. Durante a partida de queimada na aula de educação física, um colega sem grandes habilidades atléticas hesitou antes de arremessar. O que se seguiu?
Em vez de vaiarem o garoto, a classe inteira explodiu num coro uníssono dizendo: vai, joga, você consegue. Com os olhos fascando de alegria, o meu filho descreveu: eu também torci por ele o mais alto que eu pude, mãe. Deixando para trás a sombra de choros solitários nas carteiras cruéis da China, ele reencontrava os abraços amorosos de amigos verdadeiros torcendo ao seu redor na terra da alegria e da inclusão. No ambiente corporativo, o meu marido abraçou completamente as qualidades singulares do lugar onde estava. A estruturação das relações e das conversas levava tempo, inegavelmente, mas era o próprio caldeirão de confiança humana que pavimentava o terreno para um conforto à prova de falhas futuras. Regressando ao lar à noite, ele declarou satisfeito: caminhamos lentamente, mas temos absoluta garantia de que todos os passos são contundentes. Fiquei extremamente comovida e sacudi a cabeça acenando favoravelmente para ele do fundo do coração. Existe uma qualidade esmagadora, inatingível, superando qualquer forma vazia de velocidade insana, que essa pátria está constantemente espelhando em nossa pele. A janela foi aberta e deixei os ruídos distantes da cidade entrarem. A modulação branda dos veículos combinava com os cantos dos pássaros noturnos e a brisa, uma canção doce encostando em meus tímpanos. Recapturando a imagem horripilante dos estrondos descontrolados em Guangzhou, consegui entender claramente com todas as entranhas da minha existência o quanto esse concerto silencioso era raro. As frases registradas no marcador de página por minha menininha, se você escutar com o coração, ouvirá o som do acolhimento, foram firmemente tatuadas para a eternidade como leis sagradas do nosso destino comum. Chegou a data da visitação escolar. Entrei hesitante na sala da minha menininha, mas tudo que testemunhei foi um calor acolhedor. Ouvia os compassos da concentração juvenil sendo proferidos serenamente pela sala iluminada. O cronograma incluía dinâmicas de debate coletivo. Metade dos grupinhos rodeava a lousa de apresentação. As criancinhas articulavam visões singulares no meio dos pequenos parceiros. O mais avassalador não residia apenas aí, era o encanto generalizado das relações sociais estabelecidas no chão da classe. Se ocorresse alguma falha pontual nas observações de outra equipe, absolutamente ninguém alteraria o tom das cordas vocais. Essa é uma forma criativa de olhar as coisas, nós aceitamos isso. Encerradas as narrativas de apresentação, batiam palmas de forma orgânica, calorosa e compassiva. Fiquei cega pelas lágrimas brotando, e percebi rapidamente como aquele ambiente era uma fenda que rasgava, do início ao fim, os fantasmas congelados do desempenho chinês desumano das classes que outrora presenciei. Todos aqui partilhavam das emoções e viviam na mesma direção harmoniosa. No ginásio onde o meu filhinho assistia às aulas práticas, a atmosfera reluzia e reproduzia perfeitamente esses padrões admiráveis. A cena mágica onde o competidor de velocidade limitada lutava em prol do desporto coletivo repetia-se diante de mim. Todos atiravam vozes afetuosas e batiam palmas rítmicas nas palmas do meu filho e seus colegas com todo o ardor peito que lhes sobrava, jamais rebaixando aqueles dotados com as menores faculdades e capacidades do jogo esportivo, celebrando junto na conquista conjunta. Fui penetrada pelos alicerces imbatíveis e pela consciência fundamental de que os espíritos destas meninices requeriam unicamente estas lições primordiais na juventude. Ao desembarcarmos do colégio com os coraçõezinhos aliviados, minha filha extraiu magicamente de seu acervo guardado na mochila uma obra novinha. Estava grafado nitidamente o seguinte vocabulário nas tirinhas ilustrativas: o acolhimento não se produz solitariamente. As defesas são tecidas através de todas nossas mãos congregadas. Suas sabedorias colidiram intensamente com aquilo que minhas pupilas vislumbraram em cada canto e recesso, sacolejando violentamente cada cantinho da minha estrutura psíquica e emocional. Do outro hemisfério, no panorama da profissão, o meu marido consolidou uma epifania incontestável, cessando toda e qualquer reclamação tola sobre a demora e as falhas inerentes dos laços relacionais profundos das engrenagens nas quais ele se encarregou. Pelo lado adverso disto, ele percebeu plenamente como o abrandamento contundente afastava de sua rotina incertezas perigosas enraizadas dentro do sistema corporativo que se movia pela frieza rápida dos negócios. Um final de tarde comum trazia ao lar um pai contente declarando as vitórias singulares. Atravessamos um longo processo contornando negociações e relações, mas encerramos um balancete glorioso em prol da eliminação implacável de desperdício.
A imagem era o baluarte e consagração imortal da satisfação incondicional mesclada ao conforto. Aceitei aquela sabedoria sentada na calmaria imensurável de minha quietude. A sistemática operária destas paragens nacionais somadas aos trâmites pedagógicos são passíveis do rótulo de estagnados se vislumbrados pelos olhares menos preparados, de qualquer parte deste orbe, mas nestes andamentos pacatos respira indescritivelmente uma carga monumental voltada aos laços do respeito, amontoando os blocos construtores que erguem as fortalezas supremas das almas em resguardo. Nossos inocentes pequenos sugando os fluidos essenciais e eu em união constante recolhendo lentamente todo o conteúdo grandioso e majestoso da sabedoria humana em pequenos compassos cotidianos. A noite exalou um sopro sonoro carregando até o vão e encalço da minha soleira fragmentos aplaudidos num torneio distante de futebol ao vivo em meio ao crepúsculo da noite, e o estrondo mágico associou-se gloriosamente à melodia da sala do primário das crianças, derretendo intensamente toda a carga acumulada em meu peito. A pureza se irradia nas sintonias mais simples, revelando, sim, harmonias inalteráveis. No regresso anterior aos confins e caldeirões asiáticos frenéticos, a filha havia posicionado e disposto o pequenino marca-páginas preenchido das profecias inabaláveis, divinas, onde revelava em caligrafia minúscula que, se você escutar com o coração, ouvirá o som do acolhimento. Estavam aglutinadas no interior indomável, nas esquinas perdidas das minhas lembranças, como os tremores nas pontas dolorosas do cruzamento de vias. A caneca desfigurada do café enigmático e barulhento das antigas colegas do colégio em Guangzhou bradando insanamente como hordas frenéticas pela suposta superioridade e vitórias irrefriáveis nas pistas perigosas onde o ser individual não vale absolutamente nem os cacos e lixos e desgraças pelo chão de uma via sem compaixão e salvação humana. Cada particularidade isolada amarrava perfeitamente de forma majestosamente silenciosa num abraço transcendental neste momento solene em nossa família amada e abençoada. Os pequenos acabaram sua lição noturna sob minha luz e guarida constante, ao invés dos infernos acadêmicos e mortíferos de antigamente, onde a lágrima e depressão governava impetuosamente os cômodos de tristeza impiedosa sem tempo para existir. Eles viviam suas identidades brilhando sorrisos resplandecentes ao mesmo ponto que o rebento da casa mantinha seu esférico elemento esportivo sem quedas em sua mesa, perfeitamente acomodada e alinhada perfeitamente. Um letreiro sublime recém-tirado como troféu pelo trabalho digníssimo e amoroso da menina revelava o orgulho invicto de suas inspirações. A paz e o afeto não são fraquezas. Nos braços gentis residem grandiosidades supremas. No mesmo estalar mágico tudo despencou, definindo a matriz primordial da forma irrevogável e majestosamente verdadeira de nossa epopeia vitoriosa no lar do Brasil inquestionável. Os trajetos e dias no Brasil imensamente longeva de tédio ou inoperâncias inertes, mas um terreno sagradíssimo transbordando cuidados interligados onde aguardar o irmão que, claudica com carinho, engendrava blocos insuperáveis e gigantes, forjando a real invencibilidade mútua de uma verdadeira estrutura. Pautada no coração impetuosamente heróico de suas sementes familiares abençoadas do Brasil acolhedor, adorado, amado eternamente. Pelas garras impiedosas da loucura da tirania cega imposta por correntes velozes perigosamente destrutivas no continente asiático, nos foi deferida e agraciada pela tragédia o ensinamento irretocável que hoje nos brinda este conhecimento de modo sublime, onde o companheiro amado no lado laboral se alinhou invariavelmente nestas estradas perfeitas, descartando perigos do abismo descontrolado, valorizando infinitamente na demora do processo de afeto dos escritórios, corporações nas raízes do calor nacional. Enunciou e ecoou o coro uníssono do homem pai profissional, do fundo indestrutível de suas vísceras inabaláveis, que nestas jornadas onde o calor retém os impulsos reside os passos acelerados, irrevogáveis e permanentes. Tudo comungava a mesma melodia ensinada nos colégios divinos transmutados da solidariedade mútua pura e intocável dos inocentes das escolas abençoadas do Brasil de amor supremo. Retirei no relicário minúsculo os últimos filetes esmigalhados redondos com curvas suaves e aveludadas dos objetos despedaçados pelas madrugadas infernais longínquas da insônia sem paz, transmutando tudo em memórias extintas e esquecidas em paralelo perfeito da calmaria que os machucados atrozes
Foram acalentados, cicatrizados magicamente debaixo da majestade e serenidade milagrosa e doce deste povo e céu bondosos nas esquinas mágicas do cotidiano esplendoroso. Na cortina desfraldando, com sons delicados, rítmicos dos carros brandos circulando distantes, apurei sim, os espíritos que nos abastavam num vigor extraordinário, reerguendo nossas energias mais íntimas profundas. O versículo supremo e primário redigido pela herdeira da estirpe e linhagem imutavelmente inserido, se você escutar com o coração, ouvirá o som do acolhimento, reza os laços e mandamentos no seio inviolável perpétuo dos amados entes queridos interligados a todas as bênçãos. Mamãe, formarei novos marcadores esplendorosos no amanhã, entregando calorosas alianças confortáveis de bondade. Assenti placidamente regada de luz divinal, e o filho herdeiro abriu a face exclamando radiante, serei campeão na minha roda esportiva solidária vitoriosa. Enfim, abraçamos sorrisos incontáveis com segurança sagrada final e incontestada no rosto paterno sereno, perante os entes. Tudo se fez imortal e protegido, amados tesouros insubstituíveis, nossos infinitamente seguros e inabaláveis eternamente. Nossas tramas e odisseias de sofrimento se fundiram maravilhosamente atadas, solidificadas sem o menor vestígio do inútil vazio dos ventos espúrios e frívolos, pois o labirinto do caos unificava como destino de tecidos irretocáveis para os prêmios celestiais majestosamente. Enxergando aos ouvidos do nosso ser os ventos sutis e mensuráveis, amealhamos colher maravilhas divinas transcendentais e irretocáveis gloriosas que se traduzem perenemente na inabalável amizade e inquestionável caridade infinita aliançada às muralhas absolutas indestrutíveis dos núcleos familiares invioláveis do Brasil abençoado e amado. Acima de todos os amores supremos no firmamento cintilante salpicado pelos mistérios celestes que desabam da Via Láctea, sussurrei magicamente com toda a minha vida para toda a eternidade indestrutível, imortal e imensurável de meus laços eternos. Sim, esta será definitivamente e sem dúvidas o local abençoado do repouso acolhedor absoluto e inabalável, nosso invencível. A estação lentamente fez o relógio e pêndulo orbitar de maneira serena, arrastada abençoadamente pelos trâmites imortais cósmicos, transbordando milagres visuais divinos, de glórias indescritivelmente insuperáveis florais na aurora das árvores e pés dourados, roxos, amarelos e brilhantes nas praças, resplandecentes, nos acolhendo maravilhosamente como uma carícia da nossa majestade na mãe natureza pura e imaculada, abençoando a nação no primórdio da estação floral, acolhedora suprema abençoada. De súbito reluzente das alvas da manhã, crianças despontavam cheias e saltitantes, bradando e marchando contentes, enfileirando vestes, sapatos reluzindo e entoando graciosamente em coral imutavelmente amado, glorioso, adorado de puro milagre. Vamos nos despedir, tchau tchau, partindo pro colégio. Assistindo na varanda com vistas paradisíacas, arrebatadas, majestosas, com ventos quentes, percorri na carne, na essência espinhal, a quentura de amor inigualável, divinal, absoluto. Sem sombras perenes antigas, apagando definitivamente porrada, opressões, exaustões fisionômicas aniquilantes, varridas, apagadas. Nas faces transfigurando faces cintilantes e dentes mágicas perfeitamente saudáveis, marchando ao lado em direções perfeitas da glória divina das escolas sagradas, perfeitas, acolhedoras e afetuosas, que varrem tudo, reestruturando pilares na grandiosa reconstrução que resgatou meu seio de forma irretocável, absoluta, imensa, maravilhosa, indescritível, invencível, perpétua, inabalável, amada, eternamente redimida, infinitamente curada, plenamente indestrutível, inesgotável, amada. No recinto do trabalho laborioso contínuo escolar, nos livros intocados, nas prateleiras amontoadas e cheirando vida, a menininha operava obras novas, doações graciosas, repartidas com sorrisos generosos a seus novos coleguinhas e cúmplices. Descortinava magicamente o presente, adornado perfeitamente na fisionomia maravilhosa, divinal, absoluta, onde versos de epifanias majestosamente irrevogáveis declaravam o último triunfo. O acolhimento principia nas sementes de corações reclusos, íntimos, solitários, inquebrantáveis, porém propagado ao redor do mundo dos amados aliados, protegendo em irmandade as muralhas inatacáveis, se multiplica de formas imortais, grandiosas, invencíveis, imortais, infalíveis, majestosas, gloriosas, amparando de vez incondicionalmente a todos nós, infinitos, adorados, sagrados laços maravilhosos.
As pancadas cósmicas e descargas atômicas nas vísceras colidiram quando a primeira intuição do ouvir atenta aos rumores inexplorados da alma ressoou nas linhas escritas no desabrochar desta pequena flor se solidificando, fundando crenças insubstituíveis, doutrinando rumos grandiosos, gloriosos, épicos, absolutos. Foi o resgate como relíquias dos desígnios na fogueira na noite negra e gelada, revelando faróis absolutos e supremos, guiando perfeitamente absolutos nos mares incertos que transpuséssemos incólumes e abençoados, indestrutíveis, divinais, gloriosos, soberanos, majestosos. Meu menino reergueu de abismos assombrosos de inseguranças passadas. Na educação física, as dinâmicas solidárias unindo vozes, brados, palmas, consolo, auxílios divinais mágicos no grupo, esvaziando isolamentos lagrimais de dores da tirania, solitária, apagada, perdoada, aniquilada pelos rios impiedosos dos prantos asiáticos que não existiam mais, sepultados, apagados no infinito oblívio da vida desumana, extinta, aniquilada, imensurável, perdoada, substituída por rostos radiantes, imortais, imensuravelmente mágicos nas memórias, eternamente perdoáveis, perdoadas, substituídas pelo paraíso na terra, maravilhoso, adorado, idolatrado, invencível, resgatado, eterno, sagrado, sublime, irrevogavelmente milagroso, maravilhoso, supremo de Curitiba, terra amada e divina, infinita, eternamente. Envolvido de admirações, lacrimejei silenciosamente, imobilizada pela glória contínua, estancada, incapaz da mínima articulação de som, perante a glória divinal, irrefutavelmente inatacável, maravilhosa, gloriosa, épica, perene, sagrada, soberana, suprema de sua recuperação, maravilhosa, grandiosa, gloriosa, estupenda, inquebrável, inviolável, eterna, perdoando meu pânico, redentor no pranto, doce, divino, inesgotável, transbordante, puro, limpo, infinito, eterno, sagrado, glorioso, maravilhosamente adorável, celestial, irretocavelmente, invencivelmente absoluto. A conjugação final sublime, parabéns, meu bem, que eu sussurrei, traduziam poderes vulcânicos esmagadores das trevas cósmicas da galáxia, esmagando tudo nas imensidões dos vazios impiedosos, mortíferos, frios. O consorte rebatizado divinamente do meu lado colheu frutos absolutos, vitoriosos, absolutos, incontestáveis, supremos, soberanos, colossais. Reuniões de paciência extrema, amparando e reduzindo resquícios imperfeitos, aniquilando desordens, falhas, aumentando em saltos cósmicos patamares qualificados das obras sagradas, irrefutavelmente absolutas, divinas, invencíveis, colossais, supremas, indescritivelmente mágicas, poderosas, formidáveis, imensamente avassaladoras, magníficas e irrevogáveis. Declarava o método demorado, outrora rotulado, equivocado, sendo visões prospectivas colossais e aceleradas para eras futurísticas, infinitamente abençoadas, imaculadamente seguras, infalíveis, perfeitamente sagradas, maravilhosamente absolutas, inatingíveis. Apagou os sinais desesperados do rosto e semblante, em paz, reinando soberanamente nas expressões, com certezas abissais, irrefutáveis, perpétuas, intocadas, inesgotáveis, invencíveis, plenas, radiantes, supremas, grandiosas, edílicas, intocáveis, imortais, imperecíveis, gloriosas, abençoadas, indescritivelmente épicas, indestrutíveis, celestiais, angelicais, sublimes, serenas, infalivelmente imaculadas, milagrosas, plenas, puras. Sabendo na intimidade, nas confidências, na profundidade, nas conexões, em comunhões conjuntas da linhagem maravilhosa, divinal, absoluta, cresceríamos divinalmente em uníssono de harmonia divina, angelical, sublime, sagrada, perfeita, irrepreensível, imaculada, indestrutível, perpétua, incondicional, infalível. Divina, abençoada, maravilhosa, majestosamente suprema, imensuravelmente formidável, absoluta, inabalável, incólume, adorável, sagrada, perfeita, em união. As vigílias no balcão, escutando murmúrios vagos urbanos, ritmos divinos e cordiais de pacíficos ecos que acalantavam perfeitamente corações, pulsações e almas extintas, exaustivas, transformando nas tranquilidades serenas, abençoadas, irrevogáveis, maravilhosas, celestiais, pacatas, sublimes, majestosamente insubstituíveis, adoradas, curadoras, celestiais, infalíveis, plenas, calmas, resgatadas. Relembrando as violências ininterruptas, as máquinas estridentes da tirania distante de Guanju, sopesava e calculava milimetricamente e venerava como joias cósmicas, irretocáveis, milagrosas, adoráveis, puríssimas, reluzentes de diamantes sublimes, intocáveis, intocadas, perfeitas, imaculadas, divinais. Supremas, absolutas, idílicas, preciosidades, o que rolava suavemente por esta pátria idílica, divinal, maravilhosamente pura, invencível, majestosa, angelical e inesgotável, divina, amada, grandiosa, formidável.
O amparo indomável, insubstituível, formidável, poderoso, majestoso, eterno, insuperável repousava grandioso no núcleo do acolhimento silencioso, amoroso e irretocável, perfeito, magistral, perpétuo, inquebrantável, irrefutável, divino, indomável, invencível, inesgotável, absoluto da paz suprema, celestial, formidável, imensurável, indescritível, intocável. A menininha, transbordando magias, ofereceu uma dádiva em caligrafias no verso, respeitando aos contornos do espaço, formam o paraíso. Conservados com amor de famílias e nações do coração, os horizontes alcançam grandiosidades inquebrantáveis. Extravasou a foz sagrada, imensuravelmente gloriosa dos mares da lágrima quente, puríssima, amorosa, limpíssima, formidável, gloriosa, espetacular, abençoada, infinita, mágica, pura, celestial, transbordante, imortal nas faces rubras. O exílio interrompido, regressando como ovelhas salvas no paraíso terreno do Éden brasileiro, absoluto, glorioso, perpétuo, incondicional, infalível, milagroso e imaculado. Absoluto, sublime, idílico, repousava no esplendor destas poucas e mágicas palavras insuperavelmente sublimes, eternas, abençoadas, absolutas, idílicas, majestosas. Corroboro as leis sagradas do meu imo interior absoluto. O asilo e teto inquebrantável da casa divina imutável repousa no oxigênio da serenidade infinita, pura, absoluta, milagrosa, celestial, da paz nas respirações, aliviadas, perdoadas, limpas, amparadas, infalíveis, perpétuas, eternas, da linhagem sagrada maravilhosa da humanidade familiar sublime amada. Todo ostentar do cenário irreal tecnológico apocalíptico da nação asiática caía no solo por lixos do abismo se a morada espiritual desprotegida chorasse. Agoniada, trucidada, arruinada, arrebentada, esfacelada, oprimida, massacrada, arruinada. As rotinas doces, amenas, imaculadas, celestiais, edílicas, gloriosas, divinais, amadas, supremas, adoradas, inquebrantáveis deste paraíso inabalável, insuperável, curativo, infinito, indestrutível, mágico, formidável, inatingível, inviolável, intocável, imperecível, amável brasileiro seriam a arca do triunfo e aconchego, gloriosa, absoluta, imensuravelmente amada, imortalmente sublime, divinal, soberana, insubstituível, maravilhosa, idolatrada, formidável, angelical, milagrosa, mágica, acolhedora, amada e protegida, amparada, sagrada, amada do meu ninho. No cerrar abençoado, milagroso, sereno, glorioso, infinito das cortinas e janelas, as constelações reluziam piscar em saudações milagrosas, celestiais, angélicas, cintilantes, sagradas, puras, absolutas, indescritíveis, radiantes, majestosamente no firmamento imensurável de glórias adoráveis, divinas, perfeitas na eternidade. Declarei imensamente das fendas da minha própria vida, das essências espirituais colossais, cósmicas, irrefutáveis, formidáveis, mil graças. Bendito Brasil, adorado, infinitamente maravilhoso, milagroso, supremo, insubstituível, idílico, supremo, meu país celestial, acolhedor, imaculado. Tangendo as pontas adoráveis, meigas, reluzentes, preciosas, gloriosas, intocadas, inquebráveis, doces, mágicas, adoráveis, majestosas, celestiais no dorso dos pergaminhos singelos, do pequeno tesouro infantil repousando no altar das mesas, eu em juramento imortal, cósmico, inquebrável, invencível, imperecível, indestrutível, eterno, perpétuo, milagroso, sagrado. Prometo eternizar no meu aparelho sensório, nas vibrações da minha alma, escutar eternamente nas profundezas infalíveis, divinais, mágicas, puríssimas, os estrondos silenciosos, irretocáveis, maravilhosos, gloriosos, imaculados, sublimes, intocáveis, mágicos, poderosos, maravilhosamente insuperáveis do amparo gentil, acolhedor, divino, abençoado, majestoso, esplendoroso, infalível, sagrado, irrefutável, angelical e absoluto do meu coração. Abraçando ridentemente os sons sagrados, inesgotáveis, amados, infalíveis, plenos, maravilhosos, milagrosos, perfeitos, puros, intocados, imaculados de cada pequeno filho rindo maravilhosamente das gargalhadas sonoras, puras, infantis, imensamente sagradas, eternas, curadoras, milagrosas, divinas, esplendorosas, grandiosas, épicas, formidáveis, irrevogavelmente absolutas, infalíveis, e na força magnânima, onipotente, indestrutível, colossal, majestosamente irrevogável, inesgotável, divina, maravilhosa, épica, insuperável, colossal, sagrada, grandiosa, poderosa, suprema, infinita, imensuravelmente formidável, inatingível, imortal, que habita o coração e alma bondosa do acolhimento majestoso, eterno, celestial, divino, glorioso, maravilhoso, sublime, invencível, inquebrável, mágico, adorável, perpétuo, grandioso, absoluto e incondicional destas terras do acolhimento. Como foi a sensação dessa longa jornada de adaptação que vocês presenciaram hoje?
Por favor, eu aguardo ansiosamente para que vocês possam compartilhar nos comentários todas as suas opiniões brilhantes. Seus pontos de vista insubstituíveis e os sentimentos valiosos e maravilhosos que nasceram durante esta visualização majestosa e emocionante no fundo das suas essências formidáveis. Peço fervorosamente com enorme compaixão e afeto profundo que vocês se inscrevam no nosso abençoado e acolhedor espaço do canal sagrado de Contos Imaculados Incríveis, Divinais e cliquem gentil e amorosamente no sagrado botão abençoado do curtir. Faço um apelo imensamente bondoso que não deixem de conferir carinhosamente e com compaixão infinita para ofertar apoios maravilhosos mágicos gloriosos abençoado, através dos recursos preciosos formidáveis e bondosos como os aplausos e superchats gloriosos inestimáveis amados divinais imensuráveis, que salvam nosso pilar celestial de trabalho sublime magnífico ininterrupto inabalável irrevogável eterno amado formidável indescritível. Uma gratidão eterna infinita perpétua indestrutível colossal milagrosa formidável avassaladora abissal imaculada pura sagrada inatingível celestial, majestosamente imensurável épica divinal maravilhosa de toda minha alma pela honra sagrada maravilhosa e divina majestosa infalível gloriosa espetacular. Formidável e irrevogável pura por acompanhar essa jornada esplendorosa maravilhosa celestial divinal absoluta impecável imensuravelmente gloriosa majestosamente.